Senhoras e senhores, né? É, com vocês, eu, Flávia, com a palestra Mulheres que Inspiram Mulheres. Bom dia! Bom dia! A, a Magda me chamou para fazer essa palestra e eu falei, gente, o que que eu vou falar, né? E aí eu comecei a. Eu falei, bom, um ótimo lugar por onde começar é contando a minha história, né? Então, vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história. Eu não vou subir PPT, a gente vai fazer um bate-papo aqui. Então, eu sou a Flávia. É eu, Flávia mesmo, mas todo mundo me chama de Flávia, de Flá, de eu, fica a critério. Eu sou uma mulher preta, de origem humilde, filha de nordestinos, ahn, mãe solo de dois meninos lindos, 40 a mais, quase 50 a mais, 50 tá batendo na portinha aí, e tenho mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia. Eu não sou técnica, então eu não trabalho com bits e bytes, né? Mas conheço a questão de certificações que a Magda está falando, principalmente a parte de Microsoft. A minha trajetória em tecnologia foi bem na parte de Microsoft. Mas hoje eu vim falar um pouquinho da minha história, de quem foram as minhas inspirações sobre ter força para continuar na área de TI, mesmo na área comercial de TI, a gente tem algumas barreiras, sim. É, e eu venho, como eu falei, de uma família de mulheres fortes. Então, eu tive uma avó muito forte. Ela nasceu em 1922, lá pelos anos final dos anos 30 ela foi casar. E naquela época, vocês sabem que a mulher escolher o marido para ela era uma afronta, porque ela tinha que casar com quem o pai, na verdade, decidisse. E ela decidiu casar com o meu avô, que era quem ela gostava, quem ela amava. Ela teve um outro noivo escolhido pelo pai, mas ela fez de tudo para casar com o meu avô e casou. Na continuidade, tem uma minha mãe, minha maior inspiração aí. É uma mulher de uma força incrível. Quem a conhece consegue sentir a força dela. É, E ela foi a inspiração para as quatro filhas mulheres dela, né? Então, sou de uma família de mulheres. E quando eu era pequena, a minha mãe fez uma pergunta para mim. Filha, o que que você vai querer ser quando você crescer? Eu tinha 8, 9 anos, nem tinha ideia do que eu queria fazer, não tinha nem ideia de profissões. E eu falei para ela, não sei. E ela falou assim: por que que você não faz informática? Parece que dá dinheiro. E naquela época, realmente, né, com o boom da informática, tinha pessoas que ganhou muito dinheiro nessa área. E eu falei, sem saber o que era, para que que servia, fui crescendo e ela plantou essa sementinha da informática na minha cabeça. E aí eu fui crescendo, fui atrás, fui ver como que funcionava, o que que era a tecnologia, qual que era o caminho, que direção eu ia tomar para fazer isso. A minha primeira vivência com o computador foi num curso de datilografia. Eu fiz, sim, fiz datilografia, 180 toques por minuto, na máquina deste tamanho, gente. Era uma máquina enorme.
Ela dava aquele plinzinho no final para você mudar de linha. E depois desse curso a gente ganhava umas horinhas lá do curso de informática. Ainda era aquele, né, os mais novos aí, eu não sei se pegou aí, não deve ter pego ainda, não deve ter pegado essa parte daquele disquete, que era aquele bolachão, né? Ainda era aquele. E aí a gente fazia um curso, a gente tinha 2 manhãs de sábado para fazer o curso de informática, para a gente ter uma vivência com a informática. É, Era o Excel, não era Excel? A planilha, eu não lembro o nome agora, me falhou a memória, mas eu sei que o editor de texto era o WordStar. Eu lembro do Word. O editor de texto era o WordStar. E aí eu fiz, foi a primeira vivência que eu tive, o primeiro contato que eu tive com informática. Depois disso, esse curso me permitiu entrar numa escola de informática. Antigamente tinha muita escola de informática. Hoje em dia as crianças já nascem, né, mexendo no computador. SOS computador. Mas não foi na SOS que eu trabalhei, foi numa outra. E aí, o meu primeiro emprego foi por causa do curso de datilografia, desse cursinho de informática que eu tive, que me deu a oportunidade do meu primeiro emprego registrado. E aí eu fui estudando, fui vendo as coisas, tentei entrar na faculdade de informática, na FATEC. Mas a FATEC na época só existia uma FATEC, não existia a FATEC como existe hoje em dia, né? Aqui, por exemplo, em Carapicuíba, tem uma FATEC, tem a FATEC da Zona Leste, mas antes não, antes só tinha FATEC ali no, na Avenida Tiradentes, que era em frente ao metrô Tiradentes. Era quase 60 candidatos por vaga. Então não passei, claro. Tentei outras vezes, e por ser uma pessoa uma mulher de família humilde, a gente não tinha dinheiro para pagar uma faculdade particular. E uma faculdade particular do curso de informática era muito caro na época. Então eu fui fazer secretariado executivo, fiz secretariado executivo, é, fiz estágio na imprensa, andei muito a pé para poder usar o passe que eu tinha direito no estágio para poder pagar a condução para ir para a faculdade. Saí da imprensa, entrei, tive a oportunidade de entrar na Atento. Na Atento, na época, tinha um projeto Escalada. Inclusive, um dos meus treinadores de Microsoft está aqui na sala com a gente. Ele que me treinou. Eu entrei na operação da Vivo e logo depois apareceu uma oportunidade para ser inside sales da Microsoft. E foi aí que eu falei, é a minha chance de entrar na área de tecnologia. Fiz o projeto Escalada, passei, fiz um mês de treinamento, trabalhei como inside sales da Microsoft um tempo. E aí de lá eu tive o conhecimento para ir para revenda, para ir para. Fui para alguns parceiros, Microsoft, tirei algumas certificações de Microsoft. E aí eu entrei, um tempo depois, eu entrei na distribuição, onde eu fiquei 15 anos na distribuição. E aí eu entrei como analista, fui desenvolvendo, fui aprendendo, peguei o comecinho de cloud. Eu peguei a época ainda do Beeples. Eu estava em Miami no lançamento do Office 365 e do Windows 8, que a gente achava, a gente estava acostumado com software perpétuo, que o cliente comprava e nunca mais trocava aquele software, nunca mais trocava aquele servidor.
E, e aí a gente, mas isso não vai rolar, gente. A pessoa vai pagar para usar esse software. O cliente compra, fica anos, né, com Office Standard. E ele não vai pagar por ano para usar o software. E por fim, depois de um tempo, foi alavancando. O comecinho de Azure também. O Azure era vendido ainda num contrato que chamava Open. O cliente comprava créditos de Azure. E dentro dessa distribuição eu fui conhecendo, fui aprendendo, fui peguei o início de cloud, muito desafio para você conhecer o que é mudar o conceito, né? Porque o lançamento do Office 365 e fu- posteriormente o Microsoft CSP que existe hoje foi uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura. Era você mudar a cultura do cliente. Então, peguei todos esses desafios. Em 2019, eu recebi o desafio de ser gerente de produto e assumir toda a parte de cloud da distribuição dessa distribuidora. Então, eu assumi tudo. Foi um desafio grande, porque aí a gente saiu de ser somente Microsoft, Cloud Microsoft, para ser multi-cloud. Então, foi justamente na época que a gente veio e trouxe outros fabricantes de cloud, aprender novos desafios, novos produtos, conectar com novos fornecedores. E nesse meio tempo, quando me fizeram o convite para assumir toda a área de cloud, deu medo, bateu aquela questão: será que eu consigo? Será que eu posso? Será que é a hora? Mas eu vi uma frase esses dias que é assim: a coragem não é a ausência do medo. Mesmo com medo, você enfrentar a situação e seguir em frente, né? E ir para frente. Então, eu assumi toda a parte de cloud. Logo em seguida veio a pandemia, lockdown, foi a parte que a gente teve um boom em cloud, porque todo mundo, né, de uma hora para outra, colocar todos os funcionários em casa, trabalhando home office, como administrar isso, como administrar a produtividade de todos eles. Ah, e aí, mais uma vez, mais outro desafio. Uma coisa que a gente vê muito, e aí não é só na área técnica né, não é só na área técnica, na área comercial, e eu acho que em qualquer outra área, a gente sente muito isso como mulher. Quantas vezes vocês não foram a única da sala, né? Eu era a única gerente de produto de cloud, tinha outros gerentes, só que eram todos homens. Muitas vezes eu me vi numa sala onde só tinha homem, inclusive com fornecedores. E você tem que se impor, né? Eu tenho as pessoas que me conhecem muito falam assim para mim, falam assim, Flá, quando eu olho para sua cara, eu sei exatamente o que você está pensando. Então, assim, eu costumo falar que a minha boca eu até controlo, mas a minha feição, o meu rosto, eu não consigo controlar. Para mim é uma coisa incontrolável. E eu já vi muitas mulheres saírem chorando de sala de chefe. Muitas. É, mais de 20 anos de experiência, já vi muitas. É, e eu nunca deixei ninguém falar que eu não podia, que, que eu era incapaz ou que eu era incompetente. Porque eu podia até não responder.
mas a minha cara, o meu rosto, na hora ele se transforma e a pessoa sabe exatamente o que eu tô pensando. É. Mas a gente segue em frente. Veio a pandemia. Na pandemia, eles falaram que a gente não ia voltar mais 100% home, 100% presencial. E eu sempre quis ser mãe. Então, para mim, o home office foi uma coisa que acelerou essa minha decisão. Então, com 40 anos, eu decidi que eu ia seguir o meu sonho de ser mãe. Mas eu decidi que eu não ia gerar um filho aos 40 anos. Eu queria adotar. E também não queria uma criança pequena, muito pequena. Eu queria já mais grandinho. Demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho, mas chegaram dois adolescentes, na época pré-adolescentes, hoje já são adolescentes já. E foi um momento mais desafiador para mim, porque eu tinha acabado de ser mãe, eu tinha, a Microsoft mudou todo o processo dela, tinha saído um gerente da área e eu assumi toda a área dele, então eu tinha duas crianças para tomar conta, eu tinha 12 liderados, tinha três áreas para dar conta. Consegui, de novo, com medo, com receio, com coração acelerado. Ah, e ainda as duas cachorrinhas maravilhosas, exatamente. Ou seja, eu tenho quatro filhos. Tenho quatro filhos. E mais uma vez fui, dei conta. Eu lembro muito do circo, né? Quando o palhaço roda os pratinhos e ele não pode deixar nenhum cair, eu me vi daquele jeito, girando vários pratinhos sem poder deixar cair nenhum. Claro, se caísse, ok, tá tudo bem, né? Caiu porque realmente tinha que cair. E depois de 15 anos, saí da empresa. é, E essa é a minha história de mulheres fortes, independente. A minha mãe fala uma, a minha mãe falou uma frase para uma tia minha uma vez, e eu acho que por isso que, eu acho não, a minha mãe é a minha maior inspiração, que é as pessoas antigas, né, mais antigas, têm mania de falar assim: ai, fulano não vai casar? A minha mãe ouvia isso. A resposta da minha mãe para essa pergunta era: eu não criei eu não estou criando as minhas filhas para casar. Eu estou criando elas para ser independente. Casamento é consequência. E essa frase a minha mãe sempre falava quando as minhas tias perguntava quem, ai, não vai casar, isso, aquilo. Essa era sempre a frase dela. E, e fora a mulher forte de decisão que ela é, quando ela toma uma decisão, ela vai para frente. E aquilo que eu falei, às vezes a gente vai falar assim: será que eu consigo? Será que é para mim? Será que eu dou conta, meu Deus? A gente pensa várias coisas, mas a gente nunca pode parar. Nunca pode se paralisar em frente de dificuldades. E eu acho que é por isso que eu tô aqui hoje com quatro filhos, com a minha casa, com os meus filhos. Ouvi sim, filho de pobre não pode fazer. Ai, filho de pobre não faz faculdade, né? Ai, filha de zelador fazendo faculdade. Ouvi, gente, ouvi muito, tá? E o filho de pobre não faz faculdade, eu ouvi da própria família.
não foi de pessoas estranhas. Então, você vai ter pessoa assim que está do teu lado e vai te desencorajar a fazer aquilo que você quer. O importante é, serviu para você? Absorva. Não serviu? Eu falo isso muito para uma amiga minha. Eu só absorvo aquilo que serve para mim. Se eu achar que não serve, eu descarto. Ok, obrigada pela sua opinião, mas joguei no lixo. Então, você tem que fazer isso, absorver o que é para você. Inspiração, falar de mulheres que inspiram mulheres, né? Mães, por exemplo. Mãe já é inspiração de alguém, né? Alguém falou aí que tá com a bebê de 10 meses. Você vai ser a primeira inspiração da vida dela. Ela vai sempre se inspirar em você, né? E eu aprendi que mulheres inspiram mulheres, e normalmente essas mulheres que inspiram mulheres não são as que tiveram muitas oportunidades, não são as que são ricas, poderosas, né? Você é poderosa do seu jeito. Toda mulher tem o poder do seu jeito. Então, talvez você já seja a inspiração de alguém. Alguém já se inspira em você e você não tá nem sabendo. Quando a Magda me chamou, eu pensei exatamente isso. Mas será que eu inspiro as pessoas? E aí eu comecei a contar, a reviver e rememorar a minha história do jeito que foi, do jeito que poucas oportunidades a gente tem, né? Como mulher, como preta, como pobre, a gente tem poucas oportunidades. Só que a gente precisa cavar essas oportunidades. Eu falo isso para algumas amigas minhas. Eu não tive oportunidade, eu cavei elas. Onde eu olhava e falava, eu quero, eu vou chegar, eu ia, eu cavava oportunidades. E foi o exemplo claro que eu falei. Muito difícil na minha época fazer uma faculdade de informática, porque as gratuitas eram extremamente caras, as gratuitas eram extremamente concorridas e as pagas eram extremamente caras. Mas quando eu vi a oportunidade de uma vaga de ser inside sales da Microsoft, eu falei, tá aí, eu não vou pela parte técnica, eu vou pela parte comercial. E fui. E hoje eu tô aqui contando a minha história para vocês, contando um pouco das mulheres fortes que eu tenho na minha vida. Rede de apoio é tudo, e eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. E desculpa, a voz está começando a embargar já. E é isso. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Eu espero ser a rede de apoio de outras pessoas. Perguntas, gente, para a gente poder. É Ai. maravilhosa a história da Flávia, gente. Inclusive, a gente falou muito ontem, né? Alguém, acho que foi até uma de vocês que falaram, nossa, porque aí. Não, foi a Prof. Marcela que ela tava falando, né? Porque, gente, se não tiver uma mulher naquela posição, dificilmente uma outra menina, uma menininha crescendo, vai pensar em trabalhar com TI, porque ela nunca viu uma mulher naquela área. E aí. A gente vai abrir para perguntas aqui para Flávia, mas vocês vão ver como a prova de que isso é verdade, quem que vai dar palestra depois, o que que ela faz. Mas muito obrigada, Flávia. Vou abrir para perguntas, essa mulher maravilhosa, inspiradora. Eu conheço a Flávia desde os meus 15 anos e vocês vão entender por quê depois. Mas eu, desde que eu estava estudando lá na época do liceu, atrás né, de aprender, fazer cursinho de eletrônica, tudo, essa mulher já estava ralando, já era uma grande inspiração para todas nós que viemos depois na área. Muito obrigada. Perguntas para Dona Flávia, gente? Alguém falou que quer falar comigo depois, Magda.
Fique à vontade. Gente, ó, o LinkedIn dela tá lá, troquem contatos. Só me chamar. Muito obrigada. Eu não tenho pergunta, não, mas eu só queria falar que maravilhosa, que história inspiradora pra gente. Muito obrigada. Obrigada, Simone. A Fabiana falou que a bebê dela tá assistindo essas aulas. Ótimo, já vai crescer mais uma mulher para a área de tech.